Hoje, todo mundo acordou com a notícia de que a Polícia Federal meteu o pé na porta da casa do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Porque basicamente foi isso que aconteceu. Operação da Polícia Federal, sede do governo, residência oficial, investigando aí possíveis desvios envolvendo verbas do combate ao Covid-19, ou seja, algo bem conspiracionista que faz parte aí da rede de informações mentirosas que alimentam a cabeça do presidente. Isso é muito grave e eu quero usar esse fato para chamar a atenção para uma coisa que eu já venho falando aqui há algum tempo. Primeiro, isso confirma aquilo que Jair Bolsonaro vem sendo acusado, o interesse dele em interferir politicamente nas ações da APF do Rio de Janeiro. Tão logo ele conseguiu mover as peças da APF do Rio de Janeiro, sai uma operação como essa contra um dos seus principais adversários políticos, no caso, Wilson Witzel, governador do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente acrescenta a isso o fato da deputada bolsonarista Carla Zambelli ter antecipado. Bom, então estamos diante de um caso flagrante de estabelecimento de uma polícia política. Todo fascista precisa da sua Gestapo. E antes de chegarmos a uma estrutura como a da Gestapo, se passa por uma série de outras estruturas. Todo governo autoritário precisa do seu DOPS, precisa do seu Filinto Miller. E isso confirma o que eu venho dizendo, meus amigos. O quadro de crise prolongada do capitalismo cria a condição para emergir na sociedade o fascismo. Cerca de 30% da sociedade é potencialmente fascista. E isso eu estou falando talvez do seu tio, do seu avô ou de você mesmo. E a culpa não é nunca do indivíduo em si. Eu também venho batendo forte nisso. A ideologia faz com que nós sejamos moldados dentro de uma estrutura liberal. Faz com que sejamos pessoas que não conseguimos enxergar alternativa ao que está posto. E a falência do que está posto, porque sempre ocorre essa falência, é estrutural no capitalismo, faz com que nasça esse radicalismo que é combustível para o fascismo. Uma descrença em tudo o que está aí, sem uma construção do que colocar no lugar. Então, se exacerba o que está aí e se atua com brutalidade. Assim nascem os fascistas. Aquelas pessoas que não têm a capacidade de ter tanta empatia acabam sendo mais suscetíveis ao fascismo quando as condições materiais estão dadas, como agora estão de fato. E muito importante, eu falei em nascimento de um radicalismo. Mas na verdade não é isso. Isso apenas no senso comum é aceitável. Porque o que nasce aí não é radicalismo. Não nasce uma proposta radical de alterar o problema pela raiz. O que nasce nesse momento chama-se extremismo. O fascista é um extremista, porque ele quer extremar aquilo que está posto. Ele não enxerga nada para botar no lugar, como eu disse. Então, a única coisa que ele consegue é querer mais daquilo que ele acredita ser o verdadeiro valor social a ser cultivado. Ou seja, o conjunto de valores que eles chamam de valores conservadores, que nada mais são que os valores liberais burgueses elevados a seu extremo. E aí, isso bagunça um pouco a ideia da política, porque o progressismo liberal também é enquadrado nessa lógica, nessa visão de mundo. Então não consegue ter nenhuma perspectiva para combater o problema do fascismo. Porque o que acontece? Os liberais de oposição ao fascismo, eles buscam ajuda nesses momentos na
institucionalidade liberal. Só que a institucionalidade liberal, ela é corrompida pela materialidade do ambiente que faz o fascismo emergir. O que na prática isso significa? Significa que não adianta fazer nota de repúdio. Significa que não adianta pedir auxílio para o Rodrigo Maia ou para os políticos do Centrão, tentar convencê-los de um impeachment. E significa, mais absurdamente ainda, porque tem gente que pensa isso, que não adianta esperar auxílio das Forças Armadas. As Forças Armadas estão no centro do problema. É uma outra coisa que eu venho batendo aqui. Todo Estado é garantido pelas Forças Armadas. E as Forças Armadas também são refém da ideologia de seu tempo e de seu meio. Então, na estrutura das coisas que temos agora, temos estruturalmente as Forças Armadas como parte do projeto que está alavancando um governo fascista no Brasil. É por isso que a gente vê nesse momento posicionamentos do Exército também assinando embaixo desse ambiente baseado em mentiras. A gente vê membros do Judiciário fazendo isso. Em todas as instituições existe esse zeitgeist, que é o zeitgeist fascista. A materialidade da crise prolongada do capitalismo é que cria esse ambiente, de modo que é totalmente inútil imaginar esperança na institucionalidade democrático-liberal burguesa. É essa institucionalidade que foi para o espaço. É essa institucionalidade que sempre vai para o espaço quando chega o fascismo. E a experiência histórica nos mostra que não vai parar por aí. Essa é a primeira atitude mais escancarada e ela acontece justamente quando Bolsonaro está, a princípio, mais pressionado. Há todo um desenrolar de coisas a acontecer lá na PGR. Uma denúncia justamente de querer interferir na PF do Rio. E o que acontece? A PF do Rio já está agindo para defender os interesses políticos de Jair. Não vai parar porque ele sabe que a institucionalidade é impotente diante do poder que o respalda. O poder de ter de 15 a 30% da população fanatizada, fascistada por esse ambiente e, portanto, disposta a defender esse projeto, o poder de ter ao seu lado as armas, os militares, o poder de ter boa parte da institucionalidade, eu estou falando aí de legislativo, de judiciário, também subscrevendo esse projeto. Então a tendência das coisas é sim piorar. A tendência é termos cada vez ações mais escancaradas de cunho fascista. E aí eu encerro o vídeo chamando a atenção para um ponto. A reação, e aí eu digo reação, tem que ser de igual proporção. Enquanto a reação for apelar para institucionalidade, a coisa vai continuar se agravando. E é nesse ponto que entram os radicais de esquerda. Enquanto o progressismo liberal continuar cancelando os radicais que estão enxergando o que está acontecendo, só teremos a perder. Porque quanto mais se escalar o autoritarismo, mais impotentes os liberais de esquerda ficarão. Portanto, agora aqueles cancelados, no caso os radicais de esquerda, serão os que farão falta para enfrentar o fascismo, porque são os inimigos naturais dos fascistas. São os únicos, aliás, que têm alguma coisa a oferecer de resposta contra os fascistas. Portanto, minha gente, a resposta contra a impotência da resistência à ascensão do fascismo só pode ser uma: a ascensão dos seus inimigos naturais, os comunistas, os radicais de esquerda, os que no passado derrotaram o fascismo e que são hoje os únicos que têm os instrumentos e a leitura materialista de mundo capaz de derrotar esse fenômeno, que é um fenômeno estrutural do capitalismo, que acontece de tempos em tempos. Valeu, moçada? Era isso hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, é muito importante. Lembrando,
todo o conteúdo do Saia da Matrix é oferecimento dos apoiadores do canal. Apoie o Saia da Matrix e ajude essa iniciativa a continuar. Aqui na descrição tá o link do nosso Apoia-se, que é uma maneira super prática de apoiar o canal, e também tá o link do nosso site, onde você encontra outras formas de estar ajudando na manutenção do Saia da Matrix. Valeu, moçada! Era isso hoje e até a próxima!